Olá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o comprimento da circunferência, tá bom? E para isso, vamos lembrar primeiro o que é uma circunferência. Então, aqui a circunferência é um conjunto de pontos, que estão todos à mesma distância do centro. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui da circunferência, ela está à mesma distância do centro da minha circunferência. E juntando todos esses pontos, eu tenho uma circunferência, tá? E aí, nós vamos aprender a calcular o comprimento dessa circunferência. Essa reta que passa pelo centro da circunferência, pelo centro, ligando uma extremidade até a outra, é chamada de diâmetro. Então, vamos lembrar do diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro. Então, essa metadinha aqui é a medida do raio. Metade do diâmetro é o raio. E é a distância também, O raio é a distância do centro até qualquer extremidade da circunferência, tá bom? Bom, os matemáticos, medindo comprimentos de circunferências diferentes e dividindo pelo diâmetro, encontravam sempre o mesmo número, Então, eu até fiz o teste aqui, quem quiser fazer aí, medindo o comprimento da circunferência, dividindo pelo diâmetro. Então, peguei várias coisas de tamanhos diferentes, tá bom? E testei aqui. E dá sempre um número muito próximo, Peguei até o álcool em gel aqui, o fundo do álcool em gel, medi o comprimento. Medi com um barbante, Depois estiquei ele, medi com a régua, dividi pelo diâmetro. E eu encontrava sempre um número muito próximo, E quando a gente tem as medidas exatas, certinhas, aí o número que a gente encontra é esse número aqui, 3,1415926535858979, mas é infinito, Não é um número que tem um fim. Então, esse número é um número irracional. É um número decimal, que não tem repetição depois da vírgula e vai para o infinito. Então, é um número irracional. E como sempre aparecia esse número, qualquer circunferência que fosse, de qualquer tamanho, dividindo o comprimento pelo seu diâmetro, sempre aparecia esse número recebeu um nome especial de π. Então, esse é o número π. E como que ele foi encontrado? Como encontramos o π? Dividindo sempre o comprimento da minha circunferência. Então, como encontramos o π? Dividindo o comprimento da circunferência. Olha lá, comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então, sempre que eu fizer o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, eu vou encontrar o número π, que é esse número 3,14159265, tudo isso aqui até o infinito. Tá? Então, daqui, o que eu descobri? Que o π, o número π, que a gente representa com esse símbolo aqui, recebeu esse nome porque foi um número especial, encontrado sempre que se divide com o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Então, o π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Agora, para ficar mais fácil, matematicamente falando, vou escrever aqui em cima, Para não ter que escrever tudo isso, eu vou chamar comprimento da circunferência só de C e diâmetro só de D. Então, aqui, é a forma como eu acho o meu π. π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Mas se eu quiser agora uma fórmula para encontrar o comprimento da circunferência, a gente tem vários exercícios que a gente sabe o diâmetro e não sabe o comprimento da circunferência. Isso daqui, uma equação. Como que eu resolvo? Se eu estou dividindo, o inverso de divisão é multiplicação. Então, eu passo o meu diâmetro para lá multiplicando, e fica assim, Diâmetro, a medida do diâmetro vezes o π é igual ao comprimento da circunferência. Aí vamos melhorar um pouquinho, lembrar de alguma coisa. E se eu tiver o raio, não tiver o diâmetro? Então, eu sei que no diâmetro eu tenho um raio até aqui, mais outro raio até aqui. Então, cada diâmetro tem 2 raios. Então, lá no lugar do diâmetro, eu posso escrever 2 raios. Quando eu tiver o raio e não tiver o diâmetro, eu vou chamar de R, 2R,
vezes o π é igual ao comprimento da circunferência. Então, quando eu quero calcular o comprimento da circunferência, eu vou usar essas fórmulas aqui. O diâmetro vezes o π, ou os dois raios, 2 vezes o raio vezes o π. Isso é o comprimento da circunferência. E da onde que eu tirei tudo isso? Daqui, ó, desse número π que foi encontrado sempre dividindo comprimento vezes diâmetro. Ah, mas o número π, tudo isso, vou ter que usar esse número enorme. Geralmente, né, nós abreviamos, arredondamos e usamos para o π somente o 3,14 para facilitar os cálculos, tá bom? Então, usamos o π de forma arredondada, 3,14. Aí, na apostila CEF do 8º ano, nós temos um exercício, né? Que diz assim, ó, se o diâmetro da Lua é de aproximadamente 3.470 quilômetros, qual é o perímetro da maior circunferência que podemos fazer ao seu redor? Então, na verdade, ele está querendo o comprimento dessa circunferência aqui, ó, só da circunferência, se eu tiver esse diâmetro. E como que nós vamos fazer? Comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. E sempre assim. Então, o comprimento da circunferência vai ser 3.470 vezes o 3,14. Pronto. Resolveu a continha, achou o comprimento, que é o perímetro, né? O perímetro é a mesma coisa que o comprimento da circunferência, tá bom? Bom, um dos nossos objetivos também, né, nessa aula, é falar um pouquinho sobre esse número muito famoso que é o número π e que é um número irracional. O número irracional é um número que tem infinitas casas decimais depois da vírgula, tá? Então, ele é infinito. Olha o tanto de casas tem depois da vírgula e ainda não acabou, né? E que esses números não são periódicos, então são números variados até o infinitos, não tem um período, então isso é um número irracional.